Antes de começar aqui, quase que a gente começou o podcast antes de começar a gravar, né? Você falou assim... Sabe como eu comecei a cantar? E aí a gente falou, não conta agora. Agora conta. Tá, então, agora é a hora. Foi assim, porque eu sempre tive envolvido sempre fui tocando violão e guitarra, né? Sempre fui apaixonado por guitarra, né? Até por causa dos hardcore que eu ouvia, essas coisas, né? Tudo. Então, sempre curti muito guitarra. Então, eu sempre fui nesse contexto, né? Eu era o guitarrista da igreja, né? Apoiava, o que precisava também apoiava outras coisas, mas eu sempre fui guitarrista. Nunca tive essa parada de querer cantar, nunca tive intenção de ministrar louvor, né? E vamos falar assim, velho, trouxe toda a caminhada, eu sempre fui atuando como guitarrista, né? Inclusive, aí eu fui não só na COF, né? Teve um tempo que, não lembro certinho o ano agora, talvez 2006, não. 2006, por aí. 2007, isso. Aí o que aconteceu? Teve uma divisão na igreja, né? Foi forte, o pessoal sentiu. E nesse mesmo tempo... eu comecei a ter muito contato com o pessoal da igreja coreana em São Paulo. Não sei se vocês conhecem a IMOSP. Não conheço. Tá, é uma igreja coreana. Já ouvi falar. Então, assim... E nesse mesmo tempo também, eu conheci o Gregório McNutt, né? Uau. E aí, assim, foi cara, uma ligação muito louca. Vamos voltar um pouquinho só, para organizar a ideia. Esse pastor Adriano, que é um pastor, né? Que era de jovens lá, ele foi para o Clamor, né? Escola do Clamor. Isso, Escola do Clamor. Aí, a gente foi uma vez lá e participou do Som da Chuva. Fomos para encontrar com ele, né? Ele e minha prima, casado com minha prima. Encontramos com eles lá. E aí, eu conheci um pessoal de Vitória lá, né? Quem lá? Um pessoal que estava no Som da Chuva, né? Eu conheci esse ano o pessoal de Vitória lá. Ligado ao Danduque e tal. Tá. Não, mas isso aí, cara, é bem antes, né? Isso eu falei para você, acho que é um pouquinho antes, 2005, acho que era. Tá. Acho que é 2005, isso mesmo. E aí eu fui para lá, conheci esse pessoal. E esse pessoal, aí eu fui para lá uma vez, para Vitória, para conhecer eles tudo, né? E eu fui apresentado por Lucas Souza, não sei se vocês conhecem, é um cantor. Conheço. Né? Hoje ele seguiu outro caminho, mas ele foi apresentado para ele. E aí eu fiz um contato com ele, porque ele falou assim, cara, de vez em quando eu vou para São Paulo lá, né? Eu te dou um toque se for lá na igreja. Eu falei, cara, demorou. Aí eu tive contato com ele, né? Comecei contato com ele. E nesse meio tempo, ele juntou também com o Gregório. Então, era a equipe do Gregório que ministrou até então com o Gregório, né, que eu fiz parte, mais o Lucas Souza. Então, eles ministravam juntos. Aí, teve um acampamento que ele foi, da igreja coreana, em São Paulo, que ele falou assim, cara, precisando de guitarrista, cara. Você consegue fazer pra gente? Né, era um carnaval. E aí, ele falou assim, cara, vai estar o Gregório, isso aqui, cara. A primeira vez que o Gregório pegando naquelas conferências do David Keelan, cara, eu fiquei impactado com a vida do cara, né, velho? Eu falei assim, mano, nunca tinha visto um cara desse pregando assim, né? Tanta paixão por Jesus, cara, que pelos poros saía assim, né? E aí, cara, quando ele falou com o Gregório, eu falei, cara, conversei com o meu pastor, né? Eu falei, cara, deixa eu ir, porque pode fazer uma ponte e tal, né? E, cara, né? Não, vai lá, liberou. Aí eu fui lá, ministrei com eles, cara, e foi muito massa, porque daí eu conheci, nesse acampamento, aí foi o Simon Kang, que é um amigo meu que também tem um ministério, o Juliano Som, né? Estava lá, também conheci ele, o Gregório, o Lucas, né? Que eu já conhecia, e uma galera dessa igreja coreana, entendeu? E aí, depois de um tempo... né? O Gregório, tipo, toda vez que tinha alguma coisa para cá, ele dava um toque, você consegue fazer uma guitarra pra gente lá, não sei o quê. E aí, nesse tempo que chegou aqui, dividiu a igreja, né? Eu falei assim, eu acho que fui o terceira via lá. Eu voltei para São Paulo, entendeu? Entendi. O pessoal que, né, deu uma dividida aí. Isso deve ter machucado muito a igreja, né? Sim, foi difícil mesmo. Mas, assim, e aí eu tomei como para São Paulo. Por quê? Meu pai, né, cristão, né, e na igreja coreana eu senti até uma oportunidade de falar assim, poxa, de repente ele consegue, né, estar mais com a gente, né, no Médio Oriental, né? E ele foi algumas vezes mesmo, foi bem legal, assim. Mas aí, uma vez na coreana, aí eu fiquei quase, assim, direto indo com o Gregório, né? Então, onde que ele ia, a galera ia, eu ia junto, né, pra tocar guitarra. E ficou isso, acho que foi um ano e pouco, 2 anos. Aí, depois, eu casei, né? E depois a gente foi para o Ministério Integral com ele em Santa Catarina, né? São Bento do Sul, a cidade. E lá a gente ficou mais 1 ano e meio, né? E aí, de 1 ano e meio, aí depois meio aconteceram algumas coisas, que daí falou assim, o Gregório sentiu que não era muito pesado para ele, na verdade. Porque assim, o Gregório nunca cobrou, né? Para ministrar. Então, quando ele ia com uma estrutura de banda, era oferta, então, né? Ele teria que dar um outro passo daí, né? Então, ele sentiu que começou a ficar muito pesado. E só o tecladista lá, que sempre acompanhou ele, que talvez o Júnior Mas, né, que é um grande amigo,
talvez que desse certo para ficar mais, assim, porque é um cara só, né? Mas com banda, eu acredito, né? Que ele tenha sentido muito, assim, né? E aí o senhor começou a fazer uns arranjos, né? Aí a minha mulher ficou grávida, né? E aí eu falei, preciso voltar para São Paulo. Né? Eu voltei para São Paulo. E foi mais ou menos isso que eu falei para vocês, esse negócio de alguns tempos de Deus. Porque eu tinha muita vontade. Eu falava assim, cara, eu acho que eu nasci para isso. De ministrar itinerante, guitarra, não sei o quê, né? Só que assim, aí a gente ora, mas já com uma cabeça assim, vai dar certo, né? Vamos que vamos, né? Só estamos orando só para Deus validar, né? Mas vamos que vamos, né? E eu entendo que talvez não tinha sido tempo de ter ido, sabe? Porque, dando o que fala, né? Quando você segue algo de Deus, uma direção de Deus, tem paz, provisão e poder, né? Então, quando você vê que tem deficiência em alguma parte dessa aí, você fala, poxa, talvez, eu acho que, né? Mas, como eu disse, né? O Senhor é muito gracioso, né? E o Senhor ensina e cresci muito, né? Nessa época. Mas, assim, tive algumas consequências bem difíceis, né? Principalmente financeira, né? Entendi. Na minha vida nessa época, né? E aí, retornando, né? Aí eu fiquei na igreja coreana um tempão, né? Lá, aí com o Juliano Som lá também, né? Mas aí mais na parte do louvor mesmo, né? Fiquei com eles lá. Conheci Simon Kang, né? Que as composições do Juliano, do primeiro CD, algumas são dele, né? Então ele também é um cara muito talentoso, e meu irmão precioso em Cristo também. Aí fiquei um tempo com ele também, que a gente fez até umas conferências livres, a gente participou de algumas. A banda 5AM, o nome da banda. E depois, cara, dali, aí outros processos aconteceram na minha vida, né? Que daí eu catei e vim para Sorocaba, mas aí vim para definitivo, né? E aí faz... Aí você voltou pro COF. Isso. Aí eu voltei para COF, né? Aí fiquei na COF. E aí, nesse contexto, voltei de novo como guitarrista e tal. Só que aconteceu. Começou algumas peças saíram, né? Foi uma nova liderança, né? Que deu uma apertada no cinto em algumas coisas e um pessoal acabou saindo, né? Sentindo a direção de Deus para outro lugar. E aí ficou uma deficiência, porque assim, tinha pouco cantor e pessoas que ministravam, né? E aí a gente sempre orando, né? Senhor, levanta alguém, manda alguém, manda alguém, manda alguém. E aí chegou um dia que eu estava até lá em São Paulo, na igreja com a minha irmã, e eu fui participar da hora do louvor lá, cara, e de repente o Senhor começou a fazer um download assim na minha cabeça, cara. Sabe quando você não consegue... Cara, eu nem lembro que música, eu não lembro nada, mas eu lembro que o Senhor começou a falar muito, cara. E falando assim, cara, eu preciso ajudar vocês, né? Não sei, eu preciso só de coração disposto, né? Não preciso que você seja né, o cantor, né? Só coração disposto. E eu voltei, né? Foi uma virada de ano, cara. E eu voltei no dia seguinte e falei assim, cara, vamos para cima. Eu falei pro meu primo, né? Que é líder do louvor. Na época, eu falei, vamos para cima, cara. Deixa eu tentar ver o que acontece aí. E foi nesse contexto que eu comecei a cantar. Então, assim, eu não sou cantor, sabe, cara? Assim, tento fazer o meu melhor sempre, né? Mas não sou cantor. Mas foi esse contexto que surgiu, cara, né? Mas aí eu creio que essa caminhada, o senhor vai adicionando muita coisa, né, cara? Vai nos processos que passou, né? Com as pessoas com quem que eu andei também, né? Eu creio que eu recebi muito, cara, sabe, muito. Do Gregório, esse lance, assim, enquanto todos estão preocupados com muitas coisas, alguém tem que se preocupar com o coração de Deus, sabe? Alguém tem que olhar para o Senhor e falar, Senhor, o que o Senhor quer? Né? E isso era muito forte no Gregório, cara, no DNA, sabe? Assim, de profético, assim, né? Ele não conseguia... Tudo que ele fazia era... Mas e o coração de Deus nisso? Mas e Deus nessa parada? Como é que fica, entendeu? Você via isso, palpável, cara, na vida dele. Palpável. Tirando a paixão e a devoção que ele tinha, cara, ele tinha uma frase assim, que ele não ia deixar o sol adorar a Deus antes dele. Então, ele acordava todo dia, tipo, 4 e pouco da manhã. E era todo dia mesmo, cara. Podia estar em viagem, podia estar em casa. Na casa de São Bento, lá era muito bonita a casa que ele tinha. Ele levantava, ia pro devocional, Bíblia, os iPods dele na orelha, adorando a Deus e ia, cara. Foi um presente de Deus, cara, que eu tive, cara, caminhar com ele, cara. Porque eu, de verdade, falar pra você que eu também me arrependo de não ter aproveitado mais, cara, sabe? Mais do que, assim, eu podia ter, sabe, sentado no pé dele lá e recebido mais, assim. Mas, amém, né? Foi o tempo que eu tive com ele, mas foi muito precioso. Certo, né? Foi um tempo certo, mas muito precioso, cara. Uau. Esse foi um corte do NSDC Cast. Para conferir o podcast completo, que a gente fala muito mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição e conferir aqui no nosso canal no YouTube.